Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Revisão da Unemat, Universidade do Estado do Mato Grosso, beleza? Eu sou o professor Todd, professor da área de Biologia e Ciências da Natureza. Tem um canal aqui de educação que, se você não conhece e não é inscrito, eu peço a sua inscrição porque existem vídeos aqui de qualidade que com certeza ajudarão vocês, beleza? Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. É isso aí, galera. Sem mais demoras, vamos para a questão número 1. Acompanha comigo aí, ó. Unemat 2017. Há um ser unicelular com núcleo que não precisa de mitocôndrias. Apesar da ideia de encontrar um eucariota sem mitocôndrias ter atraído os cientistas durante décadas, as hipóteses da existência de um organismo assim foram diminuindo ao longo do tempo. No passado, os biólogos tinham vários candidatos para eucariotas sem mitocôndrias, mas acabaram por identificar vestígios de mitocôndrias em todos eles. Considerando as informações presentes no texto e os conceitos básicos de biologia celular, assinale o que for correto. Vamos lá, galera? Vamos falar da respiração celular. Muito bem. Primeira coisa que você tem que diferenciar é o termo respiração celular de respiração sistêmica, beleza? A respiração sistêmica é a chamada respiração pulmonar, ou seja, simplesmente a troca de gases que ocorrem no nível de alvéolos pulmonares. Já na respiração celular, é um processo metabólico que ocorre no interior da célula, podendo ser aeróbico ou anaeróbico, e com produção e fabricação de energia ou ATP, adenosina trifosfato. Tudo bem? A organela famosa para produzir energia ATP, ou seja, participar da respiração celular aeróbia, é a mitocôndria. Mitocôndria é uma organela importante, porque ela apresenta DNA próprio, ela apresenta ribossomos que lembram muito os ribossomos de seres procariontes, de bactérias. E por ter características da mitocôndria que faz lembrar os procariontes, uma grande cientista chamada Linus Margulis, ou Margulis, propôs que as mitocôndrias hoje, que vivem de maneira simbiose nas células eucarióticas, no passado eram procariontes primitivos, que foram fagocitados, engolfados e que mantiveram uma relação benéfica de simbiose. De tal maneira que a mitocôndria agora ela é capaz de proteger a célula eucariótica da oxidação proveniente do gás oxigênio. Tudo bem? Mitocôndria, ela é uma organela, então, que é capaz de duplicar-se uma vez que ela tem DNA próprio. Digamos que ela é independente. Tudo bem? As duas respirações já citadas são a anaeróbia, que ocorre sem a presença do uso do oxigênio, e a aeróbia, que ocorre na presença do gás oxigênio. A equação da respiração celular aeróbia, ela se dá da seguinte maneira: C6H12O6 é a glicose, que é o nosso combustível, mais O2, que é o gás oxigênio, que é o comburente, combustível mais comburente, você tem uma reação de queima, isso, de combustão, formando gás carbônico mais água e liberando uma parcela de energia. Portanto, a respiração celular ela é uma reação exorgônica, com liberação de energia. Mas nós temos algumas etapas. Aqui nós temos uma célula eucariótica. Estão vendo o núcleo? Então, a primeira etapa da respiração celular aeróbia é chamada de glicólise, quebra da glicose. A segunda etapa e a terceira etapa exige-se a presença da mitocôndria. É chamado de ciclo de Krebs e também a cadeia respiratória. Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, enquanto que cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais ricas em enzimas respiratórias. Glicólise, quebra da glicose. Então aqui você tem a molécula de glicose C6H12O6 e nós vamos transformá-la em duas moléculas com 3 carbonos cada, chamada de ácido pirúvico. No processo de reações de quebra da glicose, ocorre liberação de energia, bem como formação de hidrogênios livres, que são capturados por receptores intermediários, o NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Daqui a pouco nós vamos fazer uso desses hidrogênios. O ácido pirúvico, ou piruvato, molécula com 3 carbonos, adentra a mitocôndria e participa do ciclo de Krebs.
Um ciclo de reações químicas onde o propósito final é liberar gás carbônico e liberar energia. É importante entender que aqui também você tem liberação de hidrogênios, H+, e que são capturados por NAD, que vocês já conhecem, e por FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. NAD e FAD carregam esses hidrogênios para um espaço situado entre a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna da mitocôndria. Esse espaço é muito lógico, é conhecido por espaço intermembrana. Esses hidrogênios acumulam-se nesse espaço de tal maneira que o gradiente de concentração aumenta, forçando-os a retornar para o interior da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Para retornar, eles precisam passar por dentro de uma enzima chamada de ATP sintase. Enzima respiratória essa responsável por produzir a maior parcela de energia. Nós estamos falando já da última etapa, chamada de cadeia respiratória. Glicólise ocorre no citoplasma. Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, enquanto que cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais. O saldo energético é 38 ATPs, repetindo, 38 ATPs na respiração celular aeróbia. Recentemente, nós descontamos alguns gastos metabólicos e aceitamos algo em torno de 30 ATPs, 32 ATPs, dependendo da via metabólica gasta. Também é importante lembrar que na respiração celular anaeróbia, na ausência do gás oxigênio, o saldo de ATP é de 2. Portanto, na fermentação é produzido 2 ATPs, fermentação alcoólica, fermentação lática e fermentação acética. Tudo bem? Joia? Vamos fazer as questões? Letra A. Células sem mitocôndrias ficam impossibilitadas de fazer glicólise. Opa, errado, porque glicólise independe da mitocôndria, ocorre no citoplasma. Falso. B. A mitocôndria depende exclusivamente das moléculas produzidas a partir de genes do núcleo celular. Veja bem, vestibulando, a palavra exclusivamente aqui não faz sentido, uma vez que a mitocôndria, tendo o seu DNA próprio, ela é capaz de sintetizar as suas próprias moléculas. Independe, então, dos genes do núcleo. C. Células procariontes necessitam de mitocôndrias? Não, mitocôndrias são organelas de células eucariontes. D. As mitocôndrias são organelas celulares, componentes da produção de ATP a partir da degradação de moléculas orgânicas e utilizando o oxigênio. Beleza, galera? Gabarito, letra D, ok? Questão 2. Vamos lá? UNEMAT 2017. Existem diferentes estratégias reprodutivas entre os vertebrados. A fertilização interna e os anexos embrionários garantiram que vertebrados pudessem ficar menos dependentes de ambientes aquáticos. Os anexos embrionários estão desenvolvidos de forma peculiar para cada grupo de vertebrados. Quanto aos anexos embrionários e reprodução dos vertebrados, é correto afirmar que... Muito bem, pessoal, vamos falar dos anexos embrionários primeiramente, para depois eu comentar sobre reprodução. Anexos embrionários são estruturas embrionárias responsáveis por diversas funções. Estruturas extraembrionárias. Por exemplo, aqui nós vemos um ovo, certo? Esse ovo é de uma ave, por exemplo, uma galinha, e nós temos alguns anexos embrionários que o compõem. Saco vitelínico. Saco vitelínico ou vesícula vitelínica é um anexo embrionário que armazena uma substância nutritiva, reserva, chamada de vitelo, rico numa proteína chamada de vitelogenina. O saco vitelínico, além de promover o armazenamento e estar relacionado à nutrição, ele também fabrica as primeiras hemácias, ou seja, ele tem ação de hematopoiese, ok? Amnion, galera. O amnion é uma membrana que forma uma bolsa, chamada de bolsa amniótica, ou ainda saco amniótico, que apresenta um líquido. Esse líquido é chamado de líquido amniótico. Esse líquido é responsável por auxiliar no crescimento do animal, do embrião, e também por evitar choques mecânicos, defendendo e protegendo-os contra impactos. Além disso, destaca-se também a proteção contra a desidratação. Alantoide. A alantoide é uma estrutura extremamente importante. A alantoide, ela é uma projeção da parede do intestino. Ela reserva as excretas nitrogenadas em ovíparos. Ela também é responsável por trocas gasosas, permitindo com que o gás oxigênio adentre a casca e se infiltre nos vasos sanguíneos que se irradiam para o alantoide. O alantoide é extremamente vascularizado. Portanto, ele realiza trocas gasosas. O alantoide também vai removendo aos poucos o cálcio que está na casca do ovo. Esse cálcio, ao adentrar o alantoide, vai direto para o intestino do animal que é absorvido e vai formar o seu esqueleto. Temos também aqui uma outra estrutura chamada de
córion ou serosa. O córion é uma membrana que acaba sintetizando, produzindo a casca do ovo. No caso aqui, nós temos que destacar mais o quê? Que nós temos uma bolha de ar que nós podemos chamar de bolha gasosa. Tudo bem? Joia. Vamos por partes. Dentre os animais vertebrados, nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Peixes apresentam apenas o saco vitelínico, nada mais. Anfíbios. Alguns teóricos defendem que eles são possuidores de saco vitelínico, outros estudiosos acreditam que nem saco vitelínico o anfíbio apresenta, que o seu vitelo está espalhado em células grandes chamado de macrômeros. Mas eu vou aqui aceitar o fato dos anfíbios terem sim o saco vitelínico. Alantoide. Estrutura presente, répteis. Répteis apresentam saco vitelínico, amnion, alantoide e córion. Aves. Aves apresentam saco vitelínico, amnion, alantoide e córion. Mamíferos apresentam saco vitelínico, amnion, alantoide e córion. Além disso, cordão umbilical e também placenta. Vejam bem, saco vitelínico nos mamíferos placentários ele é reduzido porque não tem função de armazenar vitelo. Todavia, ele auxilia na formação do cordão e da placenta. Alantoide, também reduzido, auxilia na formação da placenta. Córion, importante nos mamíferos placentários, porque ele dá origem da placenta fetal. Tudo bem? Em relação à reprodução, é preciso entender que existem animais monóicos hermafroditas e animais dioicos. Dioicos, macho e fêmea, em indivíduos diferentes. De tal maneira que existem duas fecundações, a externa, que ocorre em ambiente aquático, e a interna, que ocorre no interior do corpo da fêmea, com desenvolvimento direto, quando não existe fase larval, e desenvolvimento indireto, quando existe sim fase larval. Ok, vamos lá. Letra A. Em anfíbios, a casca dos ovos? Não. Para ter casca de ovo, exige a presença de córion. Sabemos que anfíbios apresentam apenas saco vitelínico. Falso. B. A vesícula vitelínica é maior em mamíferos. Falso. Em mamíferos placentários, a vesícula vitelínica é reduzida, porque quem faz a nutrição do mamífero é a mãe, através da placenta. C. Em aves, o alantoide desempenha a função de armazenamento das excretas nitrogenadas, certo? E contribui para trocas gasosas, oxigênio e gás carbônico, junto à casca do ovo. Perfeito! Ficou com dúvida? Retorne o vídeo para a teoria e vocês verão que a letra C é o gabarito correto, ok? Questão 3, pessoal, vamos lá? As sementes são estruturas vegetais que protagonizam aspectos evolutivos das plantas. Com relação às sementes, é correto afirmar. Ok, eu vou falar sobre semente e daqui a pouquinho vou falar sobre frutos, ok? Sementes são órgãos vegetais responsáveis por abrigar o embrião e fornecer nutrientes, inicialmente, para a germinação deste. Alguns conceitos são importantes quando falamos de semente. Plantas que têm semente são chamadas de espermatófitas ou espermáfitas. Compreende o grupo dos pinheiros, ou seja, gimnospermas, e compreende o grupo, por exemplo, do tomateiro, que são angiospermas. As espermatófitas abrangem dois grupos, gimnospermas e angiospermas. As sementes advêm de óvulos que foram fecundados. Óvulos fecundados transformam-se em semente. Neste óvulo, nós vamos encontrar o quê? Uma célula importante chamada de oosfera, que vai contribuir com a parcela feminina para compor o embrião. A substância nutritiva que rodeia o embrião e que fornece energia inicialmente a ele para a germinação é chamado de endosperma. Nas gimnospermas, como no pinheiro, o endosperma é haploide. Nas angiospermas, como por exemplo o IP, o endosperma é triploide. Aqui você vê uma imagem de semente, cotilédone, folha modificada que apresenta uma substância nutritiva, que é o endosperma. Em relação ao cotilédone, existem plantas monocotiledôneas, como por exemplo o milho, e dicotiledôneas, como por exemplo o feijão, que está representado aqui nessa imagem. O tegumento basicamente apresenta casca, que reveste a semente por inteira, rica em celulose e rica em lignina. Epicótilo, estrutura do embrião responsável por formar ali a região foliar. Radícula, região do embrião responsável por formar a raiz. Hilo, ponto de comunicação que havia na flor. Nós vemos o hilo da cor preta, por exemplo, no feijão carioca. Dispersões. Dispersões realizadas pelo vento, anemocoria,
dispersões realizadas pela água, hidrocoria. Dispersões de semente realizada por animais, zoocoria. Então é certo dizer que a semente ela é uma estrutura super importante para a colonização das plantas em ambientes terrestres. Fruta ou fruto. Aqui nós temos um limão. O fruto ele apresenta 3 camadas importantes: o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Nesse limão, o endocarpo é a parte líquida, na qual nós esprememos, por exemplo, para temperar uma salada. A reunião de epicarpo, mesocarpo e endocarpo forma o chamado pericarpo. Em relação ao fruto, nós temos a classificação de frutos carnosos, frutos secos, partenocárpicos, pseudofrutos, infrutescências. Por exemplo, frutos carnosos são aqueles que apresentam mesocarpo carnoso suculento. Esses frutos carnosos podem ser do tipo baga, com muitas sementes, exemplo laranja, ou drupa, com caroço, exemplo abacate. Frutos secos podem ser deiscentes ou indeiscentes. Deiscentes é quando o fruto seca e a semente cai. Ela é dispersa dessa forma. Indeiscente é quando o fruto seca e a semente não é dispersa. Partenocárpicos. Frutos sem semente. O óvulo não foi fecundado. Exemplo, banana e limão Tahiti. Pseudofrutos são falsos frutos. Exemplo, caju. A parte amarela do caju vem de outra estrutura da flor, enquanto que o fruto verdadeiro do caju é a castanha. Então ele é um pseudofruto. Infrutescência. Vários frutos reunidos. Conceitos relacionados à matéria de fruto. Fruto, ele é um órgão ou estrutura presente nas angiospermas, que envolvem a semente e acabam sendo como atrativos para animais. O fruto vem do ovário da flor, que se desenvolveu por ação de hormônios como auxina e giberelina. Portanto, semente vem do óvulo, enquanto que fruto vem do ovário da flor. Assim sendo, vamos para as questões. Letra A. As sementes são estruturas de resistência das plantas que contribuíram para a conquista do ambiente terrestre. Galera, perfeito! A alternativa aqui correta é a letra A. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa seu like, se inscreva nesse canal. Quando esse vídeo bater aí 200 likes, eu acabo soltando uma lista de exercícios aqui na descrição. É só você ir acompanhando, tudo bem? Beijo pra vocês. Tchau, galera!